E aí, samaritanas, como é que vocês estão? Olha eu aqui de volta para mais um vídeo pro nosso canal. E eu quero trazer algo diferente para essa série. Eu separei um livro da Bíblia pra gente ler e discutir ali durante o decorrer dessa série. É um livro bem claro, bem objetivo, bem direto, com uma história assim bem emocionante, digna de filme, eu diria assim. Eu tô falando da história de Ruth. O livro de Ruth foi escrito na época em que os juízes governavam Israel, ou seja, antes da monarquia. A escrita do livro é atribuída a Samuel, né? Assim, nada comprovado, mas os estudiosos dizem que foi ele. Então, o capítulo 1 começa contando a história de um homem chamado Elimeleque. Ele morava com a sua família numa cidade chamada Belém de Judá. No determinado período ali, houve fome, houve uma escassez em Belém, e aí Elimeleque pega a sua família, arruma as coisas e vão embora para outro lugar. Eles chegam numa cidade chamada Moabe. É uma região pequena, é um vilarejo, e ali Elimeleque estabelece suas raízes, ele fica ali com a sua família e passa a viver ali durante muito tempo. Os moabitas, a origem deles é um pouco estranha. Vou colocar referência aqui, se eu não me engano, é Gênesis 19 ou 20, que fala que os moabitas surgiram da união, né, do incesto de Ló com a sua filha, com uma das suas filhas, num período bem sombrio ali, bem, né, doido de Israel. Era uma cidade assim pagã, né? Eram pessoas que não acreditavam, não criam no Deus de Israel. Enfim, era todo esse cenário, esse contexto que Elimeleque colocou sua família. Não demorou muito para que os filhos dele se casassem, e obviamente eles se casaram com mulheres ali da cidade em que eles moravam, né? Com moabitas, que são Ruth e Orfa. Passou-se o tempo, os filhos de Elimeleque e o próprio Elimeleque morrem, deixando 3 viúvas: Ruth, Orfa e Noemi, que era a mulher de Elimeleque. Diante de todo esse cenário, Noemi tem a sua vida ali completamente devastada, né? Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, imagina só a situação que essa mulher se encontrou. Ela chega para nós e fala: olha, vocês são jovens, vocês ainda têm uma vida inteira pela frente, eu já sou idosa, mas mesmo assim, eu já não tenho muita coisa a perder, né, e tal. Vocês podem seguir, voltem para casa da família de vocês, para que vocês consigam se casar novamente, né, tenham filhos. Esse é o conselho que Noemi, né, muito sabiamente dá para Orfa e para Ruth. E assim, a lei dizia exatamente isso. As mulheres jovens que ficavam viúvas, elas poderiam voltar para casa da sua família e tentar novamente a vida, né, ali se casar novamente, constituir uma nova família. Já as mulheres idosas que ficavam viúvas, essas aí ficavam numa situação bem complicada. Esse foi o conselho que Noemi deu para Ruth e Orfa. Só que aí a gente tem a seguinte situação: Orfa, ela ficou muito triste com tudo que aconteceu, ela queria seguir Noemi, assim como Ruth também. Tanto é que a Bíblia fala que Orfa também chorou muito, né? Eu imagino que tenha sido uma cena assim bem dramática, bem triste, assim, das 3 ali e tal. Só que Orfa, ela foi muito objetiva. Noemi, poxa, que pena, eu queria muito ir com você, eu queria ficar com você, mas eu acho que você tem razão, eu sou muito nova, eu vou seguir minha vida, enfim, né? Vou pensar mais em mim e tal. Eu sei que é triste, né? Coisas ruins acontecem, que pena que isso aconteceu com você, mas eu tenho que seguir minha vida aí e tal, beleza? Tchau. E Ruth teve, assim, uma atitude completamente diferente de Orfa. Ruth, ela se apegou, a Bíblia usa essa expressão, Ruth se apegou a Noemi. E daí que eu tenho uma vida inteira pela frente. E daí que eu sou nova, que eu poderia me casar de novo. Ruth, ela demonstrou uma fidelidade tão grande a Noemi, e não somente a Noemi, mas também ao Deus de Noemi, porque dá a entender que Ruth se converte ao Deus de Israel nessa situação. Porque ela diz, se eu não me engano, no verso 10, se eu não me engano, ela diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Então assim, ela passa a enxergar Deus com outros olhos. E ela toma uma decisão a partir daquele momento: Noemi, eu vou com você e eu vou seguir o seu Deus também. Para onde você for eu vou e eu não vou te deixar. Então a gente percebe ali realmente uma aliança entre sogra e nora. Ruth, ela toma as rédeas dessa situação e ela conduz isso de forma muito corajosa, muito desprendida, né? Muito assim, ela se doa mesmo ali em prol da sua sogra. E até aqui a gente tem a seguinte situação: 3 mulheres enfrentando a mesma situação, o mesmo campo de dor, porque eram 3 viúvas, né? No caso de Noemi, ela estava enfrentando uma dor maior, porque ela tinha perdido o marido e os 2 filhos. Orfa decide dar um basta, viver a vida dela, vou seguir adiante. Orfa decide seguir a vida dela, vou deixar esse luto para trás, vida que segue, ok, tchau.
Noemi se entrega à depressão, porque mais lá na frente você vai ver que ela muda até de nome. Ela quer que chamem ela a partir de agora de Mara, porque ela é amarga. Então, assim, uma mulher completamente depressiva. E Ruth arregaça as mangas, deixa o luto de lado e toma partido dessa situação e vai conduzir toda essa história aí, mesmo com dor, mesmo vivendo um luto, mas ela não abaixa a cabeça, pega sua sogra, põe embaixo do braço e vão seguir o caminho delas. Mas para onde que elas foram? Bom, Noemi, você lembra no começo da história, ela não é de Moabe. Ruth é moabita, mas Noemi não é. Noemi, ela é de Belém. Lembra que Elimelec, seu marido, saiu lá de Belém para tentar a vida em outro lugar? Pois é. Noemi fica sabendo que lá em Belém já acabou o período de fome. Já tá tudo certo, tá? É um cenário bem próspero, né? As pessoas estão ganhando dinheiro lá. Então, o que ela pensa? Bom, perdi marido, perdi filho, não tem ninguém aqui. Isso aqui é um cenário de dor pra mim. Vou pelo menos voltar pra minha terra natal, não é verdade? Já que lá tá, né? Tá próspero e tudo mais. E aí Ruth vai junto com ela. E aqui mais um passo de fé de Ruth, porque no início eu falei pra você que os moabitas, eles são um povo pagão, né? Justamente porque, olha a raiz, né? Olha a origem desse povo, não é verdade? E os moabitas, eles não se davam com Israel. Israel e Moabe não se batiam. E Ruth com certeza sabia disso. O que ela poderia ter pensado? Caramba, eu vou sair da minha terra natal, junto com essa mulher que não tem mais nada pra me oferecer, depressiva, né? Ela vai ser uma responsabilidade pra mim, porque eu vou ter que cuidar dela. Vou pra um lugar que eu tenho certeza que eu vou sofrer xenofobia, porque as pessoas de Israel não se dão com as pessoas de Moabe. Então, assim, olha o cenário que Ruth estava prestes a enfrentar, e ela já sabia que ela ia enfrentar. Mas isso não foi suficiente para desmotivá-la, isso não foi suficiente para poder fazer ela retroceder. Não, eu fiz uma aliança com você e eu vou para onde você for. Esses são os primeiros pontos do capítulo 1 de Ruth. O luto que elas viveram, o capítulo já começa assim, né? Luto, choro, separação, enfim, quebra de aliança, consolidando uma aliança, né? Porque teve uma quebra de aliança de Orfa com Noemi e Ruth, mas Ruth firmou mais ainda sua aliança com Noemi. E assim, nós podemos aprender nesse primeiro capítulo sobre 3 tipos de fé. Uma fé vacilante, que é a fé de Orfa, porque ela preferiu ser mais objetiva, né? Ela preferiu dar crédito àquilo que ela estava vendo, e o que ela estava vendo era um cenário de incertezas. Então, eu não vou por esse caminho de incerteza, não. Eu vou seguir o caminho da razão, vou voltar lá para minha família e viver minha vida. Uma fé vacilante, né? Digamos assim. Noemi, que teve ali a sua fé completamente abalada, entrou em estado de depressão, não queria mais saber de nada. E Ruth com uma fé inabalável e incondicional, que não sabia o que ia enfrentar, ou até imaginava que ia enfrentar uma situação muito difícil lá em Belém, de Judá, mas ainda assim ela usou de um amor sacrificial com a sua sogra, alguém que não tinha nada para oferecer para ela, mas ela tomou aquilo como sua responsabilidade e viu Noemi como sua própria mãe, porque é isso que eu enxergo na relação de Ruth com Noemi. Não é sogra e nora, mas eu enxergo uma relação de filha e mãe, porque Ruth viu ali uma responsabilidade sobre a vida de Noemi. Qual é a fé que a gente tem hoje? É a de Orfa, aquela que dá credibilidade ao que está vendo, ao objetivo, ao prático, ao eu posso, ao que eu consigo fazer, ao que eu estou enxergando. A fé de Noemi, que é aquela fé completamente apagada, que praticamente não existe mais, que está entregue às traças, que está entregue à dor, ou a fé inabalável de Ruth. Claro que a gente quer uma fé inabalável de Ruth, né? Mas para viver uma fé como a de Ruth, ela precisou tomar algumas decisões. Então eu acredito que fazendo uma aplicação para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade, é isso que a gente precisa. Viver uma vida de fé constante, de fé inabalável, exige de nós algumas atitudes, sabe? Algumas renúncias, talvez quebrar algumas alianças que não são do Senhor, que não são mais de Deus para sua vida, talvez firmar alianças que sim, precisam permanecer, talvez mudar de geografia. Tudo isso está vinculado a uma vida de fé. Foi o que Ruth precisou fazer. Ela não tinha certeza de nada. A única certeza que Ruth tinha era um cenário catastrófico. Uma sogra depressiva, um luto que a gente está vivendo, escassez porque elas não tinham dinheiro, mas a gente está indo para um lugar que aparentemente tem pão. Inclusive, Belém significa casa do pão. E as duas seguem rumo ao pão, porque as pessoas estão dizendo que há pão novamente na casa do pão, e é para lá que elas estão indo. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreva, porque você consegue receber as notificações sempre que eu compartilhar aqui. Semana que vem
eu prometo que eu vou postar a segunda parte. Talvez a gente veja o capítulo 2 e o 3, talvez só o 2, não sei ainda. Mas a gente vai, durante essa série, ver todo o livro de Ruth, que é um livro curtinho, objetivo, prático e que carrega uma mensagem, assim, incrível. Você vai ver no final.